estamos em uma manhã de festa, onde estamos prestes a cercarmos a mesa do Senhor. É um culto solene e eu estou muito feliz e grato a Deus por esta oportunidade de estar aqui nesta manhã para, em alguns minutos, tomar do pão e beber do cálice do Senhor, junto com todos os irmãos. Este momento de comunhão, de alegria, de festa, é um momento muito precioso para a igreja. E eu queria, nesta manhã, convidar a todos para juntos lermos um texto na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 14, nesta manhã. E eu quero falar nesta manhã sobre as bênçãos derivadas da obra de Cristo. Efésios, capítulo de número 1, versículos 3 a 14, nós vamos falar das bênçãos derivadas da obra de Cristo. Todos que encontraram o texto, digam amém. Então vamos ler nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é santa, que é eterna, que é a autoridade maior sobre tua igreja, a autoridade que nos rege, que nos guia. E nós pedimos nesta manhã que o teu Espírito traga a iluminação do texto aos nossos corações, para que possamos entender a tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e todos dizem amém. Queridos, Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, contém de uma forma sucinta e clara as grandes doutrinas do Evangelho. Não todas, mas uma boa parte. Paulo, ele estava preso quando ele escreveu esta carta. E o propósito dele é de esclarecer aos crentes de Éfeso
que a sua prisão fazia parte do plano de Deus. Paulo escreve esta carta explicando que Deus, antes da fundação do mundo, elaborou um plano. E nesse plano, Deus ele decidiu criar um novo povo para si, e este povo seria formado de judeus e gentios. E este povo seria chamado de igreja. E Paulo estava preso justamente por anunciar esta mensagem de Deus. Ele foi chamado por Deus para anunciar a mensagem do Evangelho aos gentios em particular. E justamente por anunciar a mensagem do Evangelho, Paulo estava preso naquela prisão romana. Os versículos 3 a 14, que foram os versículos que nós lemos nesta manhã, na realidade, eles compõem uma única frase. E talvez nós não percebemos muito, porque eu acho que algumas traduções alteraram o original e colocaram pontuações nesses versículos, mas no texto original é um parágrafo só. Paulo começa no versículo 3, é como se ele tivesse começado a escrever no versículo 3, falando das bênçãos de Deus, e ele tivesse tomado um único fôlego, tivesse se empolgado, e ele vai escrevendo, e ele termina no versículo 14, dizendo, para louvor da sua glória, ponto final. Então, no original, nós temos aqui uma única frase, é uma grande frase, um único parágrafo, não é? E nessa grande frase que nós lemos, de autoria do apóstolo Paulo, ele fala de uma forma clara sobre a participação de cada membro da Trindade no plano de salvação. Nós vamos observar que dos versículos 3 ao versículo 6, Paulo destaca a participação do Pai no plano salvífico. E Paulo vai dizer nesses versículos que o Pai, Deus Pai, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou e Ele nos adotou. Dos versículos 7 ao versículo 12, Paulo destaca a participação do Filho no plano da salvação. E ele vai dizer que o Filho, ele nos redimiu, ele revelou o mistério da vontade de Deus a nós, e ele nos tornou sua herança. Dos versículos 13 ao 14, Paulo destaca a participação do Espírito Santo no plano de salvação. E ele vai dizer que o Espírito Santo, ele nos selou. É assim que ele diz no versículo 14, que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então, com isso, nós podemos concluir que, no que diz respeito ao plano de salvação, Deus Pai planejou, Jesus, o Filho, executou, e o Espírito Santo é quem aplica as verdades deste plano em nós que somos a igreja. Algo interessante a ser observado também é que aqui neste texto nós temos uma prova cabal da doutrina da Trindade. Os unitarianos, eles negam a existência de um Deus que seja triuno, mas aqui nós temos uma prova cabal de que a Trindade é realmente uma doutrina bíblica, apesar de que a palavra Trindade ela não apareça na Bíblia, mas a doutrina da Trindade está de uma forma clara nas Escrituras, e aqui é um dos textos que nós usamos para provarmos a existência da Trindade. E eu queria trazer aqui algumas considerações antes de entrarmos na exposição do texto que lemos nesta manhã, alguns pontos que eu considero importantes de nós termos em mente antes de nós entrarmos na exposição do texto desta manhã. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que todas essas bênçãos mencionadas aqui por Paulo,
eleição, predestinação, adoção, redenção e etc., são privilégios que Deus dá somente ao seu povo. São privilégios que Deus dá somente ao seu povo. Essas bênçãos, elas não fazem parte do que nós chamamos de graça comum. Existe uma graça de Deus, que nós chamamos de graça comum, que Ele derrama sobre todos os homens, independente se esta pessoa, se estes homens, eles creem ou não na existência do seu filho, independente se esses homens creem ou não na existência do próprio Deus. Existe uma porção da bênção de Deus que é derramada sobre toda a humanidade. A isso nós chamamos de graça comum. Deus abençoa os homens com inteligência, Deus abençoa os homens com uma certa medida de paz, Deus abençoa os homens com o ar que nós respiramos. Quando o sol ele não nasce só no quintal do crente, ele nasce no quintal do crente e no quintal do descrente. Quando chove sobre a terra, não chove só sobre a horta do crente, chove sobre a horta do crente e sobre a horta do descrente. O próprio Jesus ensinou sobre isso. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 45. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do texto de Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 45. Jesus, o próprio Jesus, ele disse o seguinte: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Aí ele diz, porque ele quem? Deus, o Pai, faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e ímpios. Isto aqui é a graça comum de Deus. Estas bênçãos que Paulo menciona aqui no texto que lemos, elas não fazem parte da graça comum. Elas fazem parte da graça especial de Deus. E a graça especial de Deus é aquela graça, são aquelas bênçãos, são aquelas dádivas que Deus derrama apenas sobre o seu povo. E a gente precisa explicar isso aqui, porque às vezes a gente vê ímpios que são mais prósperos do que muitos crentes. Nós conhecemos ímpios que têm, às vezes, uma medida de saúde muito melhor do que muitos crentes. E, às vezes, o crente fica confuso e perguntando-se a Deus qual é, então, a diferença entre servir a Deus e não servir, se quem não serve a Deus também recebe esta porção de graça. Eu vi esses dias aí no YouTube, no vídeo, no Facebook, um vídeo de um personagem famoso no mundo do YouTube, um comediante, que fez muito sucesso durante o ano de 2018. Ele estourou no YouTube, ficou riquíssimo. Rapaz pobre, ficou riquíssimo. E aí o empresário dele chegou na casa dele, em uma das casas que ele tem, dirigindo uma Range Rover preta, blindada, linda. E ele desceu do carro, chamou o rapaz do YouTube e disse assim, olha, o ano de 2018 foi um ano muito bom para nós ficamos muito surpresos com o andamento do seu sucesso, a nossa firma de gerenciamento está muito feliz com os contratos que nós temos com você, e nós resolvemos presentear você com este carro, está aqui. E aí o rapaz, quando pegou a chave, falou assim, mas para quê? Eu não preciso porque eu já tenho. Eu digo, Deus, como pode? Como assim? Alguém recebe a chave de um Range Rover e diz, mas para quê? Porque eu já tenho. Eu do outro lado do vídeo falei, mas eu não tenho. Você pode mandar para mim, não tem problema. Às vezes a gente vê pessoas que são extremamente abençoadas, que recebem uma porção maior da graça comum do que nós. A grande diferença entre nós e eles é que eles podem ter uma porção maior da graça comum, mas eles jamais terão
nem sequer uma pequena porção da graça especial. Essas bênçãos que Deus reservou aqui, que Paulo menciona, são bênçãos que são derramadas sobre a igreja. Então, eles podem ter prosperidade, eles podem ter saúde, eles podem ter tudo isso, mas eles jamais terão eleição, predestinação, adoção, serão selados pelo Espírito Santo, a não ser que eles venham a conhecer a Cristo. Então, essas bênçãos, elas fazem parte do que nós chamamos de graça especial de Deus. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, antes de começar a expor o texto que lemos. Todas essas bênçãos espirituais que nós lemos aqui, elas nos são dadas em Cristo. Em Cristo. Observe o que diz aí o versículo 1. No versículo 1, Paulo fala, fiéis em Cristo. Versículo 3, do capítulo 1 de Efésios, Paulo diz, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4 do capítulo 1 de Efésios, Paulo diz, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Versículo 5, nos predestinou para ele por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Versículo 7, Paulo diz, nele quem? Cristo, temos a redenção. Versículo 10, ele diz, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Versículo 11, ele diz, em Cristo fomos feito herança. No versículo 12, ele diz, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, Paulo está sempre dizendo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Estas bênçãos aqui, elas são resultado da obra de Cristo. Cristo conquistou essas bênçãos para a sua igreja, para nós. E elas são dadas apenas àqueles que estão em união com Cristo. As bênçãos são dadas àqueles que estão em união com Cristo. Essa expressão, em Cristo, significa dizer que Cristo conquistou essas bênçãos para a igreja. Logo, essas bênçãos, elas não são adquiridas como resultado dos meus esforços ou dos meus sacrifícios próprios. Eu não posso comprá-las. Elas são resultados da graça de Deus através de Cristo e são dadas gratuitamente e derramadas gratuitamente sobre a igreja. E elas são derramadas em minha vida porque eu estou ligado na videira que é Cristo. Eu fui enxertado em Cristo, eu fui adotado e aceito na família de Deus, então agora eu tenho participação dessas bênçãos. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que todas essas bênçãos, elas nos são dadas com o objetivo de que Deus seja glorificado. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí no versículo 6. Ele diz no versículo 6, capítulo 1, versículo 6 de Efésios. Para louvor e glória da sua graça. Versículo 12, ele diz, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Versículo 14, ele termina dizendo, para louvor da sua glória. Então, por que é que Deus derrama essas bênçãos sobre a igreja? Por que é que Deus derrama essas bênçãos sobre os seus eleitos? Deus derrama essas bênçãos sobre a igreja para que o seu nome seja glorificado. Tudo o que Deus faz para a sua glória. Tudo o que Deus faz para que o seu nome seja glorificado. Tudo o que Deus faz com o intuito do seu nome ser engrandecido. Não que Deus precise, porque Deus ele é suficiente em si mesmo. Ele é o único ser autossuficiente. Mas Deus dispensa essas bênçãos sobre a igreja, para que a igreja glorifique o seu nome, para que a igreja leia, pense e enxergue essas bênçãos e glorifique o seu nome, porque tudo que Deus faz
Deus faz para a sua glória. Quem diz amém nesta manhã? Então vamos para a exposição do texto nesta manhã. Bênçãos decorrentes da obra de Cristo. Qual é a primeira bênção decorrente da obra de Cristo Jesus? Veja aí no versículo 6 do capítulo 1 da carta aos Efésios. Paulo diz: para louvor e glória da sua graça. Aí ele diz, pela qual, ou seja, graça, pela qual nos fez agradáveis. O texto diz, para louvor e glória da sua graça, graça pela qual nos fez agradáveis. A primeira bênção decorrente da obra de Cristo é a aceitação diante de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que nós recebemos uma graça e que através do recebimento desta graça, nós agora nos tornamos agradáveis a Deus ou aceitáveis a Deus. Esta palavra agradável no grego, ela traz a ideia de fazer gracioso, no sentido de tornar algo encantador, algo adorável, algo agradável. Então nós recebemos graça e agora através desta graça que recebemos, nós fomos aceitos diante de Deus. E a ideia que Paulo tem aqui, quando ele escreve isso, é a ideia, é aquela figura do tempo monárquico do Antigo Testamento, quando alguém se apresentava diante de um rei, ou até mesmo na época dos romanos, diante do imperador, ele não poderia se apresentar diante do rei ou do monarca, do soberano daquela nação, daquela época, sem antes ser convidado por aqueles soberanos. Irmãos, lembram do episódio da rainha Esther, né? Que o perverso Amã havia conspirado contra o povo de Deus, e aí o tio de Esther chega para ela e diz, olha, nós descobrimos que existe um complô de Amã contra os judeus, e o rei vai mandar matar todo mundo, e a gente precisa que você entre na presença do rei Assuero, e que você interceda em favor do teu povo. E aí a rainha Esther, diante desse pedido do seu tio, ela diz, eu não posso entrar na presença do rei sem que o rei, ele me chame, sem que o rei estenda o seu cetro para mim. Era um crime punido severamente entrar na presença do rei sem ser convidado. E ela arrisca a sua própria vida, entrando na presença do rei sem ser convidada, e o texto diz que Assuero, então, quando vê Esther, estende o seu cetro para ela, que era um sinal de que ela havia recebido graça diante do rei para estar na sua presença. É essa a ideia que Paulo tem aqui quando ele escreve, e ele diz que nós recebemos graça, e que esta graça, ela nos fez aceitáveis ou agradáveis a Deus. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. Hoje nós não somos fulminados pela santidade de Deus. Hoje nós não somos fulminados pela glória de Deus, porque nós recebemos graça em Cristo Jesus para estarmos na presença de Deus. É algo tão sublime, é algo tão grandioso, é algo tão majestoso, que a Bíblia vai dizer que existem seres angelicais que diante da presença de Deus cobrem os seus pés e cobrem o seu rosto. Nós temos em nós a natureza adâmica e pecadora, somos totalmente depravados e imorais. Tudo o que fazemos para quebrar a lei de Deus, mas através da graça que nós recebemos em Cristo Jesus, nós hoje temos acesso direto à presença de Deus. Cristo Jesus na cruz, ele rasgou o véu, e ele rasgou o véu de alto
abaixo e abriu acesso à presença de Deus para o seu povo. E hoje nós entramos com ousadia na presença de Deus, não com libertinagem, mas com liberdade, não sem respeito ou sem temor, com respeito, com temor, com tremor, porque estamos diante do Criador do universo, estamos diante daquele que controla todas as coisas, estamos diante do Deus que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e elas atendem a sua voz. Estamos diante do Deus que usa a terra como estrado dos seus pés. Estamos diante de um Deus terrível que se ira todos os dias, e a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos desse Deus vivo. Mas nós entramos na presença dele com ousadia, sabendo que jamais seremos rejeitados da presença dele. Cristo nos deu graça para estarmos na presença de Deus. Diga amém. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, vamos ler o texto. Hebreus 4:16, ele diz o seguinte: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O mesmo autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 ao versículo 23, vamos ler juntos. Ele escreve e diz o seguinte, Hebreus 10 e 19. Tendo, pois, irmãos, aí ele diz, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Não é porque você é bonito, não é porque você é formado, não é porque você tem dinheiro, não é porque você é simpático, não é porque você tem 30 anos de crente, 20 anos de crente, não é nada disso. É unicamente e exclusivamente pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí ele diz, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, a primeira bênção que Cristo conquistou para nós é a aceitação diante de Deus. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Então, não se preocupe se um dia você ligar para o pastor e o pastor não puder lhe atender. Você está naquele problema difícil, precisando de uma oração urgente, e você liga para o... É muito difícil de acontecer, porque eu já falei aqui que o pastor Messias, ele atende a gente em qualquer momento que a gente liga, até mesmo em cima de uma escada de 16 pés, né? Porque, primeiro que eu nem subo na escada, né? E se o telefone tocar, eu embaixo aqui, o telefone toca, eu já não atendo, então imagine eu subindo numa escada para atender o telefone, eu não atendo. Você espera eu descer da escada e aí eu te atendo. Então, se você estiver em apuros, e você pegar o telefone e quiser falar com o pastor, e o pastor não puder lhe atender, não faça biquinho, não saia da igreja, não fique triste, porque você tem acesso ao chefe do pastor. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu disse que você tem acesso ao chefe do pastor. Quem é o presidente do Brasil hoje? Quem é? Bolsonaro. Quem é o ministro da Casa Civil? Alguém sabe? Quem? É esse aí, o Amazônia, esse cara. Imagine se você tivesse com um problema extremamente difícil para ser resolvido, e você tivesse a opção entre falar com o presidente, o ministro da Casa Civil, ou o Sérgio Moro, e você tivesse a opção de falar com o Bolsonaro. Quem é que você escolheria?
Então, por que fazer biquinho quando o pastor não atende, se você tem acesso direto ao chefe do pastor? Se eu tenho um problema para ser resolvido, eu me sinto honrado se o pastor ora por mim, me sinto honrado. Mas antes de vir encher o schedule do pastor, eu vou encher o schedule de Deus. Eu vou entrar no meu quarto de oração e vou dizer assim: Senhor, eu tenho acesso à tua presença, e eu vou fazer o que a palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E quando eu ligar para o pastor, eu não vou ligar para pedir oração, eu vou ligar dizendo que eu já falei com Deus. Eu vou dizer: olha, pastor, eu estou passando um problema terrível na minha vida, está uma luta, uma tribulação, mas eu já falei com Deus no meu quarto de oração. Eu vou ligar para compartilhar com o pastor que eu já entreguei nas mãos de Deus, que eu já coloquei nas mãos de Deus, que eu já usei essa bênção que Cristo me deu, de ter acesso direto à majestade santa, ao coração de Deus, através da oração. O número de Deus nunca dará ocupado quando você discar. Deus jamais vai dizer para você: olha, não posso te atender agora, porque eu já estou atendendo uma outra pessoa. Depois você me liga, depois você vem na minha presença, vamos marcar para um outro dia. Deus jamais marca para outro dia, Deus jamais faz um outro schedule. Deus nos atende quando nós clamamos, Deus nos aceita quando nós nos apresentamos na presença dEle, 24 horas, 7 dias da semana. Graça que nos fez aceitáveis diante de Deus. Segunda bênção que Cristo nos conquistou na cruz, está aí nos versículos 7 e 8. É a redenção e a remissão dos nossos pecados. Paulo diz aí, versículos 7 e 8, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em quem, mais uma vez, Paulo está se referindo a Cristo. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, primeira bênção, graça para sermos aceitos diante de Deus. Segunda bênção, redenção e remissão de pecados. E redenção é um tema central do verdadeiro evangelho. A cruz é o tema central do verdadeiro evangelho. Muitos títulos são atribuídos a Jesus. Muitos títulos são atribuídos a Jesus. E o título de Redentor é o que talvez defina de uma forma completa e direta o caráter da missão de Cristo aqui na terra. A palavra redimir, ela significa comprar com um preço ou comprar os direitos de alguma coisa. E no Novo Testamento existem 3 palavras gregas que são usadas para o termo redenção. A primeira palavra grega usada no Novo Testamento para redenção é agorazo. Esta palavra, ela significa comprar ou comprar em um mercado. Quando alguém faz uma transação e compra alguém no mercado, esta é a ideia que esta palavra ela traz. E ela é usada no Novo Testamento para enfatizar o preço que Jesus pagou por nossa salvação. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Paulo escreve e diz o seguinte: porque fostes comprados, no grego é agorazo, porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Fostes comprados, no grego agorazo, por bom preço, não vos façais servos dos homens. Então esta é a primeira palavra no Novo Testamento usada
para se referir ao fato de havermos sido redimidos. A segunda palavra usada no Novo Testamento para falar de redenção é exagorazo, que é a mesma palavra que nós estudamos, mas ela vem com o ex antes, o prefixo, que traz a ideia de ser colocado para fora, tirado para fora. Então, esta palavra exagorazo, ela significa, ela traz a ideia de alguém que compra alguma coisa para fora do mercado. Enquanto que agorazo traz a ideia de alguém que compra no mercado, exagorazo traz a ideia de alguém que compra uma mercadoria e a retira do mercado. Naquela época, haviam os famosos mercados de escravos. Mercados de escravos. E você podia comprar um escravo como você compra hoje uma televisão. Esta palavra aqui, além de ela trazer a ideia de uma coisa que é comprada para fora do mercado, ela traz a ideia de que a pessoa que comprou aquela mercadoria, ela não tem a intenção de devolver aquela mercadoria para o mercado. Porque quando se comprava um escravo naquela época, o dono do escravo poderia usar o escravo por uma semana, por alguns dias, por um mês, e não ficar satisfeito com o desempenho daquele escravo, e retornar o escravo ao mercado para ser vendido de novo. É como a gente retorna uma mercadoria que a gente compra no Walmart, não é? Eu já falei aqui uma vez, você compra uma televisão, o que é que você faz? A primeira coisa que você faz depois que você compra, você guarda você bota o recibo no bolso, porque se você chegar em casa e você colocar a televisão na parede, e você vê que talvez não foi o tamanho certo que você queria, ficou muito grande na parede, ou ficou muito pequeno na parede, ou talvez a televisão veio com algum defeito, veio faltando uma função, com aquele recibo você pode voltar no mercado onde você comprou, e você pode devolver a mercadoria. E aqui eles não vão fazer nenhuma briga com você, eles vão te dar o dinheiro de volta, ou vão deixar você escolher uma outra televisão, não é? Então, essa ideia, essa palavra exagorazo, ela traz a ideia de alguém que compra para fora do mercado, mas sem a intenção de devolver a mercadoria. Sem a intenção de devolver a mercadoria. E foi justamente isso que Cristo fez por nós. Quando Jesus nos comprou, todos nós viemos com defeito de fábrica. Todos nós. Todos nós viemos marcados pelo pecado. Todos nós viemos quebrados pelo pecado. O pecado afetou as nossas vidas em nossa totalidade. Nos nossos pensamentos, emoções, desejos, todos nós fomos marcados pelo pecado. Cristo nos comprou. Ele nos tirou de fora do mercado do pecado e Ele jogou o recibo fora. Mesmo cada um de nós estando quebrados e marcados pelo pecado, Jesus não tem a intenção de devolver novamente nenhum de nós para sermos vendidos novamente no mercado do pecado. Veja o que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3 e 13. Paulo escreveu e disse o seguinte: Cristo, Ele nos resgatou, a palavra grega aqui é exagorazo, da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 4, versículos 3 e 5. Paulo escreve e diz o seguinte: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção
de filhos. Então, esta é a segunda palavra no Novo Testamento usada para se referir à redenção. A terceira palavra grega usada para se referir à redenção no Novo Testamento é a palavra grega apolitrosis, que significa a libertação obtida pelo pagamento de um resgate. Isso aqui é interessante. Vejam só, um escravo que era comprado no mercado, ele poderia ser comprado e o seu patrão poderia ficar satisfeito com ele e poderia mantê-lo como escravo durante o resto da sua vida. Ou ele poderia ser comprado e o seu patrão ficar insatisfeito com o seu serviço e ele voltaria para o mercado de escravo para ser vendido. Mas, de toda forma, o escravo, ou sendo aceito ou sendo devolvido, ele continuaria sendo o quê? Escravo. Então, ou sendo aceito ou sendo devolvido, ele continuaria sendo escravo. Esta palavra aqui, ela traz a ideia de alguém que é comprado por um preço e que tem o seu status mudado. Ele deixa de ser escravo, e foi isso que Cristo fez por nós. Ele não apenas nos comprou do mercado do pecado, ele não apenas nos comprou com a ideia de não nos devolver, mas ele nos comprou como escravo e ele mudou o nosso status de escravo para filho. Na cruz do Calvário, nós tivemos a nossa identidade mudada, o nosso status foi mudado. Ele apenas não nos comprou para si, mas ele, com o seu poder, com o seu sangue, que é o preço que ele pagou para que isso acontecesse, ele mudou o nosso status, de sorte que agora não somos mais escravos do pecado, mas somos filhos por adoção de Deus. E aqui é algo interessante, porque nem todos são filhos, todos são criação, mas nem todos são filhos. Filhos são aqueles que foram adotados pelo Pai, recebidos pelo Pai através da obra de Cristo e que tiveram o seu título mudado de escravo para filho através do sacrifício de Cristo na cruz. Nós somos filhos e tivemos o nosso status mudado. E esta palavra, apolutrosis, é a palavra que aparece aqui no versículo 7, quando Paulo diz, em quem temos a redenção. Então Paulo está dizendo, ele nos comprou para fora do mercado, sem a intenção de nos devolver, e ele mudou o nosso status. De sorte que agora não somos mais escravos do pecado, não fazemos mais a vontade deste servo, deste senhor chamado pecado. Nós agora fazemos a vontade do Senhor chamado Deus. O escravo não tem vontade própria, o escravo faz o que o seu senhor determina, e era assim que nós vivíamos antes. Éramos escravos do pecado, de nossas paixões e de nossas concupiscências, e fazíamos tudo aquilo que o rei pecado mandava a gente fazer. Mas agora, redimidos, nós temos vontade, nossa vontade agora é a vontade de Deus. O Espírito Santo colocou em nós a vontade de Deus, e agora nós não somos mais escravos do pecado, e podemos, com a ajuda do Espírito Santo, fazer a vontade de Deus. Ó, que obra gloriosa Cristo fez na cruz por nós. Mudou o nosso status. Terceira obra de Cristo na cruz. Versículos 9 a 10. É a revelação da vontade de Deus. Olha o que Paulo diz aí. Paulo diz, versículos 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, o seu beneplácito que propusera a si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Deus, pela graça que nos foi dada, nos descobriu o mistério da sua vontade. A vontade de Deus, ela elaborou um plano
secreto, que não foi dado a conhecer ao mundo como parte da graça comum. Essa vontade ou esse plano secreto foi descoberto a nós, a igreja, através da graça. A palavra descobrir aqui que Paulo utiliza, ela traz a ideia de dar entendimento. A graça de Deus em Cristo, a obra de Cristo no Calvário, nos deu entendimento da vontade de Deus. Nos fez conhecer o mistério da vontade de Deus. E que mistério é esse? Paulo diz, o mistério é de que, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Este era o mistério da vontade de Deus que estava oculto, que está oculto ao mundo ainda hoje, mas que é revelado a nós que somos povo de Deus e somos sua igreja. Nós sabemos para onde a história vai. A história, ela não é um acontecimento de fatos aleatórios. Tudo o que acontece na história acontece porque está dentro do plano de Deus. Essa história da humanidade, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Às vezes nós ligamos a televisão e vemos as tragédias que acontecem, corrupção, a maldade do coração humano, e às vezes as pessoas pensam que Deus, ele simplesmente criou o mundo e deixou que Satanás fizesse o que quisesse fazer. As pessoas pensam que Deus está ausente da história, de que Deus está distante da criação. Não, tudo que acontece na história da humanidade, acontece e se enquadra dentro do plano de Deus. O meu Deus, ele não perde o controle em nenhum momento da história. Ele é que dirige a história para que tudo venha a convergir no capítulo final que ele escreveu. E Paulo vai dizer que o plano secreto de Deus, que foi descoberto a nós, a igreja, é de que no final dos tempos, todas as coisas, elas serão convergidas a Cristo. Cristo será o cabeça de todas as coisas. Do mundo restaurado pelo pecado, de nós redimidos através do seu sangue, Cristo, ele será o cabeça, o governante, o dominador de todas as coisas. E o entendimento deste plano foi dado a quem? A nós, a igreja. Através de quem? De Cristo. Nós é que temos o conhecimento do andamento da história. Nós sabemos para onde a história está caminhando. Um dia, todas as coisas serão subjugadas por Cristo. Todas as coisas estarão debaixo de Cristo e ele será o cabeça de todas as coisas. E esse conhecimento foi dado a nós. Não só esse conhecimento, como o conhecimento da salvação. Pegue um ateu que é estudado, que conhece grego e conhece hebraico, e diga para ele assim: eu quero que você me explique João 3,16. Ele vai, de uma forma acadêmica, se ele conhece as línguas originais, grego e hebraico, ele vai lhe dar uma aula de João 3,16. Ele vai dizer Deus, porque esse João está escrevendo de que Deus, esse Deus que você acredita e eu não acredito, ele amou o mundo aqui não é cosmos, mas é o mundo de pessoas, de tal maneira que deu um filho que ele tem, que eu também não acredito que ele tem esse filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha uma vida eterna, que eu também não acredito que exista. Mas ele vai separar as porções de João 3,16 de uma forma linda para você. Ele vai dar para você o grego e o hebraico do texto, ele vai mostrar para você a semântica do texto, mas a mensagem de João 3,16 jamais descerá ao seu coração se Deus não descortinar e não tirar o véu do seu entendimento.
Você pode pregar para ele 365 vezes no ano. Você pode desenhar João 3,16. Você pode falar da cruz, da redenção, do Calvário. Você pode pintar, você pode cantar. Mas existe um véu sobre o entendimento dele que não permite que ele entenda. A nós, este véu foi tirado por Deus e nós entendemos a mensagem. A mensagem desceu ao nosso coração e nós entendemos ela, e nós abraçamos a mensagem. Ele descortinou o véu do nosso entendimento, e nós entendemos e abraçamos e fomos convencidos pela mensagem do Evangelho. Que privilégio! Isso não nos faz melhores do que os outros. Isso nos faz andar em uma posição de humildade e de submissão a Deus, nos faz acordarmos todos os dias e agradecermos a Deus pela sua maravilhosa graça, que nos fez entender o Evangelho, enquanto muitos escutam e não entendem, nós ouvimos e entendemos. E uma vez que você entende, não tem como você rejeitar, você é atraído por essa graça irresistível. Você é atraído por essa graça irresistível. Quarta bênção, e eu já vou concluir com isto aqui. Quarta bênção derivada da obra de Cristo, versículos 11 e 12. Nós somos feitos herança. Herança, é o que Paulo diz. Ele diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. A herança é aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos. É aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos. Tanto no âmbito material, se nós tivermos, né? Tem alguns pais que vão deixar uma herança maior para os filhos, né? Pais que têm bastante dinheiro guardado. Imagina, né, a filha do Silvio Santos, por exemplo, né, vai herdar o SBT, mais as outras ações que o pai tem. Então, essa herança pode ser tanto no âmbito material, como pode ser no âmbito moral. Paulo vai dizer que Deus também tem uma herança para dar a Jesus. Sabe qual é a herança que Deus deu a Jesus? É a igreja. A igreja é a herança de Deus para Cristo Jesus. Paulo diz que nós fomos feitos herança. A igreja é a herança de Deus ao seu Filho Jesus. A igreja é o resultado do trabalho que Cristo fez na cruz. É o que ele vai ganhar pelo sacrifício que ele pagou. É a igreja. Olha o que diz Isaías capítulo 53, versículos 10 e 11. Isaías 53, versículos 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha o que diz o versículo 11 de Isaías 53. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Profecias de Isaías diz que ele verá o trabalho das suas mãos, ele verá o resultado do seu sacrifício. Qual é o resultado do sacrifício de Cristo? São os milhões de milhares que foram redimidos através do seu sangue, a igreja. Ele olhará para o resultado de todo o sacrifício que ele fez e ele ficará satisfeito. Paulo diz que nós nos tornamos herança em Cristo Jesus. Então, muito cuidado quando você fala mal da igreja. Porque quando você fala mal da igreja, você está falando mal da herança de Cristo.
Você está falando mal da noiva do Cordeiro. Você queria que alguém falasse mal da sua mulher? Ninguém queria. Espero que ninguém queira, né? Espero que ninguém queira. Espero que você seja... É que hoje tem uns homens aí tão... Tem uns homens tão Nutella que deixa os outros falar mal da mulher, dar cantada na mulher. Ele não faz absolutamente nada. Ele é pacífico, né? A gente precisa de homem raiz. Homem, né? Defenda a mulher. Defenda. Não que a mulher não possa se... Hoje em dia está tão difícil de pregar. Você tem que ficar tomando cuidado nas palavras que você diz. Porque se você diz que a mulher tem que ser defendida, aí as feministas do outro lado dizem assim, quem disse que a mulher não pode se defender? Não é isso que eu estou querendo dizer. É o papel do homem de proteger, protetor. Ninguém gosta. Nenhum homem gosta que alguém fale mal da sua mulher. E você acha que Cristo, Ele também vai deixar barato quem fala mal da sua noiva? Da sua herança? A igreja não é a igreja do pastor, a igreja é a igreja de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler e eu já vou concluir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Versículos 1 e 2. Olha o que Paulo diz. Paulo diz, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Vocês acham que a igreja de Corinto era uma igreja fácil? A igreja de Corinto era uma igreja complicadíssima. Os irmãos estavam divididos entre si, entre o PP, partido de Paulo, o PA, partido de Apolo, o PC, não PCC, o PC, partido de Cristo, haviam se dividido, estavam fragmentados em si, problema de divisão. Havia um problema de moralidade na igreja, moralidade sexual, onde o rapaz estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Havia um problema de falta de disciplina na igreja, porque a igreja sabia do problema e não havia disciplinado aquele homem que estava em pecado. Os irmãos da igreja estavam levando uns aos outros diante do tribunal grego para disputarem coisas civis lá no tribunal dos gregos. Estava havendo litígios na igreja e isso estava causando escândalo para o evangelho. Havia um problema seríssimo com relação ao véu, as irmãs não queriam usar o véu na igreja. Havia um problema seríssimo com a ordem do culto, eles não cercavam a mesa do Senhor da maneira como deviam cercar. Paulo escreve para poder orientá-los como eles deveriam cercar a mesa. Havia uma desordem no culto com relação aos dons espirituais. Eles haviam super exaltado o dom de línguas e todo mundo falava em línguas no culto e profetizava. Paulo escreve para regular a ordem do culto na igreja. Havia um problema teológico na igreja que alguns acreditavam que os mortos não ressuscitavam. E Paulo vai dizer, se vocês acreditam que os mortos não ressuscitam, então vocês estão em grandes apuros, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa fé e é vã a vossa pregação. É um problema teológico muito grande. Paulo escreveu 4 cartas para resolver os problemas da igreja de Corinto. Das 4, nós só temos 2 que foram canonizadas, as outras 2 se perderam. Paulo fez 2 visitas à igreja para tentar resolver os problemas da igreja, porque a igreja, quando dá problema, é assim. Não conseguiu resolver o problema por carta, teve que ir lá pessoalmente. Mas mesmo sabendo de tudo isso, Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Tem problema, mas é a igreja de Deus. Tem defeito, mas é a igreja de Deus. Tem imperfeição, mas é a igreja de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Quando os discípulos, ele perguntou aos discípulos, quem é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, ousado, disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que Jesus disse?
Jesus disse, pelo que eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então tem defeito, tem problema, tem. De vez em quando aqui a gente se pega, irmão. De vez em quando aqui o negócio pega fogo. A gente se pega, a gente, né, um quer de um jeito, outro quer de outro, não gosta, a gente fica embirrado, a gente se pega, mas a gente se resolve. A gente se perdoa, a gente bota lá para trás, a gente segue, caminhando junto, de mão dada, com problema, com imperfeição, porque nós somos a igreja de Deus, herança de Cristo Jesus. E ai de quem falar mal da herança de Cristo. Nós somos o resultado do trabalho de Cristo na cruz. Você não guarda o seu dinheiro? Você guarda o seu dinheiro, não guarda? Quem tem, né? Quem não tem, não precisa guardar nada. Tem gente que está dando até a senha do banco aí, se alguém quiser fazer uma caridade. Mas o cara que tem dinheiro, quando você recebe o paycheck, você vai tirar dinheiro no banco, o que é que você faz? Você bota a mão assim para ninguém ver a senha, né? Você não quer que ninguém tenha acesso ao seu dinheiro, à sua possessão, à sua herança. Você guarda o seu dinheiro, você guarda o seu carro, você guarda a sua casa, você guarda os seus filhos. E você não acha que Deus, Ele também guarda a sua herança? Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus cuida de nós, Deus nos coloca dentro da caixinha dele, nos preserva, porque por trás da nossa existência, por trás de nós existe um preço muito alto que foi pago. Nós custamos muito caro. Primeira carta de Pedro, e eu vou terminar com esse versículo aqui. Eu sei que eu já falei que eu vou terminar umas 3 vezes. 4, né? O irmão está contando ali. O irmão está contando as vezes que o pastor falou que ia terminar. Vai me chamar depois no culto para dizer, o senhor falou que ia terminar 4, eu vou terminar agora, eu prometo. Eu prometo, irmãos, eu prometo. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos 17, 18 e 19. Pedro diz: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver por tradição, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sabendo que, não se esqueça disso, você foi feito herança de Cristo Jesus, pelo sangue que Ele derramou na cruz. Pedro vai dizer, precioso sangue de Cristo Jesus. Então nós vamos cercar a mesa do Senhor nesta manhã. Nós vamos comer do pão, nós vamos tomar do cálice, que são símbolos do corpo e desse sangue precioso. E eu quero que você participe com alegria, sabendo que essas bênçãos de Deus, essas bênçãos que Paulo menciona aqui em Efésios, elas repousam sobre a sua vida como consequência do sacrifício feito na cruz, como consequência deste sangue que foi derramado por você. Pastor Messias, com a palavra.